Up está de volta com mais um episódio e hoje, queridos ouvintes, quero informar que foi instalada a revolução. Tomei o poder, vacilaram aqui e o podcast é meu. Vocês estão reconhecendo a minha voz? Não tem Dan hoje gritando Up está de volta. Não tem Cardoso reclamando que não saiu Tony Hawk Pro Skater Ultra Evolution. Hoje tem Marcelo Vinícius falando diretamente com vocês sobre Nintendo, imparcialmente. Não tenho nenhuma relação de favoritismo, nem nada assim com a Nintendo. Caiu essa pauta. E como não temos Dan e Cardoso, por inúmeros motivos que em breve revelaremos, mas na verdade o Cardoso teve uma merecida folga e o Dan tá bem doente. O ar tóxico que São Paulo abateu, nosso grande amigo. Semana que vem ele deve estar de volta. E para essa pauta, quem clicou já viu, né? A gente vai falar de Nintendo 64. Formei aqui um Dream Team de convidadas. Primeiramente, vocês já estão acostumados com essa voz. Tainá Garcia. Olá, finalmente, né? Um episódio aí sem o Dan e o Cardoso e só eu e você, né, Celos? Bora. A gente planejou isso minuciosamente. O golpe veio. É a revolução. Desde a minha primeira participação eu tava planejando isso. E você tá bem? Como estão as coisas por aí? Tô bem, né? Só tentando sobreviver nesse calor infernal, mas tem joguinhos muito bons aí rolando atualmente e, enfim, é só que uma correria, muito calor e tentando refrescar com uma cervejinha e é isso, mas sobrevivendo. É de lei, né? Não, com certeza. Nesse calor. E a gente tem aqui também um convidado que ouvintes mais das antigas já conhecem e pessoas atentas ao trabalho de games no país também conhecem, porque o homem é uma máquina, né? Ele já passou por todos os setores e funções que envolvem o jogo eletrônico, só não desenvolveu, né? Mas estamos aqui com Cláudio Prandoni. Salve, salve Marcelo, salve Tainá, salve também pra todo mundo que tá ouvindo aí o Up. É muito bom estar de volta, viu? Eu ouvi o episódio que você participou, só que ele foi bem antes de eu entrar na equipe, né? Então a gente gravando o Up aqui é a primeira vez. É verdade, já faz algum tempo, foi mesmo antes da sua entrada oficial na equipe, então é bom, né? Mais um ciclo que se completa aí, mais uma lacuna que se preenche no mercado. Você falou que eu ainda não desenvolvi jogo, é uma boa ideia, hein? Quem sabe um dia. Olha Quem aí, sabe um dia. Você ouviu primeiro aqui, hein? É verdade. O futuro é promissor. Essa é a hora que algum de vocês podem ficar à vontade e pergunta se eu tô bem. Aliás, não, eu não perguntei. Pô, Prandas, tudo bem por aí? Eu tô bem, também tô sofrendo um pouco aí com o calor que a Thay citou, então muita aguinha, muito ventilador e, enfim, a gente vai sobrevivendo do jeito que dá. E vou aproveitar pra perguntar se você está bem também, Marcelos. Como você tá? Estou bem. Eu tenho bronquite crônica, né? Então, a vida no centro de São Paulo tá sendo uma aprovação. Comprei um daqueles... Não dá nem pra chamar de purificador, é só um vaporizador, sabe? Um difusor que você joga água e ele fica soltando uma fumacinha. Vocês já viram desse? Ah, já ajuda, né? Já é bom. Já, mas eu tô bem. A semana passada eu montei meu rack aqui em casa. Eu fiquei muito desgraçado porque eu paguei a montagem do rack, só que era pra colocar a TV num painel, certo? E aí eu falei, você pode pôr a TV também? Ele falou, posso. Cadê o suporte? Ah, meu Deus. Sacanagem. Aí eu, que suporte? Ele, não, você não tem o suporte? Aí eu abri a caixa da TV, eu falei, pô, esse bagulho não vem junto? E aí eu não consegui que ele instalasse, né? Eu comprei o suporte depois, ele me deu um preço que eu achei abusivo, R$70 pra instalar, depois eu entendi por quê. Então eu falei, não, eu mesmo consigo instalar isso. E aí eu fiquei em choque, que o ser humano tá pensando em ir pra Marte, e a gente não pensou em um jeito de suspender uma TV que não seja furar a desgraça do painel até chegar na parede com um parafuso, assim, inacreditável. Mas é isso, como eu falei, né? Temos um Dream Team pra falar de Nintendices, mas a gente precisa de um tema aqui pro Tururu. Prandas, que música que te lembra quando a gente fala em Nintendo 64? Que música que vem à sua cabeça? Nossa, Nintendo 64, que música que vem à minha cabeça? O que vem... Fala, Thay. O que vem na minha cabeça, na verdade, não é nenhuma música. É aquele menininho berrando o Nintendo 64. Ah, sim, acho que é a referência mais óbvia, tem razão. Zabuzeta vai ter esse som aí. Aí pode pôr a música do Mundo da Água, de Mario 64, junto com o moleque berrando. Nossa, vai ficar incrível. O Zabuzeta é um gênio da tecnologia, ele vai conseguir isso. Então a gente entra nesse papo logo depois do Tururu. Mas
primeiro, você que está ouvindo já deve estar ciente que esse podcast, que agora foi tomado pela Revolução Marcelista, continua dependendo do financiamento coletivo da nossa comunidade, que é muito participativa, muito presente, muito carinhosa, compareceu forte na nossa mudança para Aurelo e precisamos de mais. Temos sonhos mais altos, o Up sempre quer voar mais alto do que pode, por isso Up pra cima, né? E contamos com a sua ajuda se vocês entrarem em orelo.cc/up-podcast e conferir lá, os benefícios são incríveis. Eu sou a pessoa que tem cuidado da newsletter, mas a gente tem episódios exclusivos. Dentro da newsletter tem ainda um áudio à parte, que entrou em um hiato, mas ainda vai acontecer. E faça você também como Tainá Garcia e entre no grupo secreto. O Prandas pode usar sua bela voz também pra chamar a rapaziada. Assina embaixo tudo que Marcelo Vinícius fala e apoio aí que a galera entre também no Orelo, apoie da maneira que der. Qualquer aí apoio já é fundamental, né? Já ajuda muito pro conteúdo continuar rolando suavemente no seu player de podcast favorito. Exatamente. E além de contribuir para a existência do podcast e receber benefícios exclusivos, só apoiadores do grupo secreto podem mandar a gente tomar no cu. Sim. Que foi o que brilhou os olhos da Tainá. Só explicando pro Prandas, que deve estar completamente perdido, mas uma das minhas participações aqui, eles estavam comentando sobre o Orelo e falaram, vocês podem entrar no grupo secreto e falar qualquer coisa, até mandar a gente tomar no cu. Eu falei, agora que eu entro nesse grupo, e eu realmente entrei no grupo e mandei eles tomarem no cu lá dentro. É isso. Tá aí, né? Mais uma ouvinte satisfeita. Então. Prometemos e cumprimos. Exato, que a gente entrega. Dito isso, vamos falar de Nintendo 64. Eu sei, pelo que eu acompanho de vocês e pelo que eu conheço de vocês, que esse foi um console que marcou muito a vida de nós três, né? Tainá, você sabe dizer qual foi o seu primeiro contato com o Nintendo 64? Nossa, com certeza. Na verdade, o Nintendo 64 foi meu primeiro console da vida, assim, o primeiro que eu realmente comecei a jogar e me apaixonei. O primeiro jogo que eu joguei nele foi Zelda Ocarina of Time. Eu acho que muita gente se identifica também em ter pegou a Ocarina logo de cara no 64. Mas é um console, assim, que marcou muito minha vida. Que nem eu falei, foi o primeiro console que eu tive. Até hoje eu sou apaixonada por ele. Eu tenho coleção de cartucho. Até hoje eu gasto um monte de dinheiro comprando cartucho usado quando viajo. E o que mais marcou minha infância foi o Nintendo 64. Então eu tenho um carinho imenso por ele. Cara, eu acho que eu ouso até dizer que ele é provavelmente o responsável por eu também trabalhar com games, assim. Porque o Zelda Majora's Mask também teve um grande impacto na minha vida. E foi o que fez eu conhecer jornalismo de games. Então acho que tudo começou com o Nintendo 64 pra mim. Então eu tenho, nossa, um carinho imenso por ele. Você lembra em que ano mais ou menos que foi? Que ano? Acho que não, mas eu devia ter uns, sei lá, uns 8, 9, por aí. Mágico. Eu só babava no controle logo de cara, assim, eu não jogava direito, eu babava no controle. Mas eu tenho fotos com o controle na minha mão, sabe? É porque meu pai, ele era muito nintendista. E ele comprava todos os consoles que saíam da Nintendo, ele comprava naquela época. Então eu cresci uma criança nintendista, sabe? Que nem eu falei, eu babava no controle o tempo todo, mas aí também comecei a pegar gosto, comecei a jogar, por influência também do meu pai, ele adorava que eu gostava também de jogar. E foi o que me introduziu aí pra esse mundo maravilhoso. É muito doido, a gente vai poder conversar mais sobre isso, mas você não pegou a transição, né, do 2D pro 3D. Não. Pra mim foi meio que logo de cara, assim. Na verdade, eu fiz o inverso, né? Eu peguei o 64 e daí, como eu gostei muito, meu pai comprou o Game Boy Color, né? E o NES, o Nintendinho. Então eu fui meio que indo pra trás depois, sabe? Mas o primeiro, assim, de cara foi o 64, que me puxou pra esse mundo. Cara, que brisa. Nem consigo imaginar. E você, Prandas? Conta pra gente aí sua descoberta desse mundo. Eu acompanhei, assim, todo o hype, né, pelo Nintendo 64. Quando o videogame saiu, eu já tinha ali 11 anos, né, em 96. Eu sou de 85. Então eu lembro, assim, de acompanhar nas revistas quando revelaram o design do videogame, o design do controle, as primeiras imagens de Mario 64, o hype também pelo Zelda Ocarina of Time. Eu lembro de ver nas revistas as fotos do beta do jogo, que acabou mudando muito e tal. E meu primeiro contato direto com o videogame foi em uma dessas locadoras que na época você podia jogar na locadora, sabe? Você pagava por hora pra jogar. Uhum. E aí eu paguei pra jogar, sei lá, meia hora de Mario 64. E engraçado que, assim, eu tenho muito vívida a sensação, a surpresa de controlar um boneco em 3D, com a alavanca analógica. Que aquilo era muito diferente de qualquer coisa, né? Assim, eu já tinha experiência jogando o Master System 2, que foi meu primeiro videogame. Depois eu tive um Super Nintendo. E, cara, o Nintendo 64, como que funciona a movimentação em 3D, né? Então eu lembro de ter muita dificuldade pra andar com
com o Mario e também coordenar o movimento de câmera, né? Algo que, assim, hoje em dia é super básico, né? Em uma experiência de jogo 3D, mas na época acho que era tudo novo pra todo mundo, então foi muito impactante, assim, o Mario 64 foi um jogo muito impactante. Eu lembro de ver, tipo, naquele programa de games que passava no Multishow, o Star Game. É hora de debulhar com o encanador mais famoso do mundo. E nossa, as imagens eram um troço incrível, né? Um Bowser gigante. Acho que também é legal notar isso de como a Nintendo sabia apresentar uma nova tecnologia de forma impactante, né? Pô, o chapeuzinho de metal, que ele vira de metal líquido, igual o Exterminador do Futuro 2. Fala, meu Deus! Então, enfim, foi muito impactante pra mim. Foi um hype muito gostoso de acompanhar. Esse lance do metal, nossa, toda inovação de efeitos, quando rolou essa transição pro 3D, tudo que aparecia de efeito novo, de iluminação, de textura, era um choque muito grande, né? E hoje em dia eu acho que... Não que eu não fique impressionado, eu continuo ficando, mas não dá pra comparar, sei lá, o bump mapping ou o ray tracing com o que foi a primeira vez que você andou no espaço 3D, assim. Com certeza não, ainda era uma época de muitas descobertas, né? Como você até comentou com a Thay, o 64, junto com o Play 1, eles marcam ali nessa transição do 2D pro 3D como o tipo principal de gráfico na indústria de games. Então, acho que é natural que o impacto seja muito marcante e longevo, né? Sim, sim, total. E eu tive um primeiro contato muito parecido com o que você falou, só que não foi numa locadora. Na época que o console tava saindo, eu também peguei esse hype de revistas e tudo mais, né? Mas eu não tinha a menor expectativa de jogar ele no dia que eu joguei. O que aconteceu? Minha mãe tava começando a trabalhar como balconista de uma loja de CD que chamava Dollarson. Nem deve existir mais essa loja. Ficava ali na Zona Norte. Aliás, você morou um tempo na Zona Norte, não? Não. Eu nasci e cresci em Santos, à beira do mar. Cara, eu já te vi no Tucuruvi mais de uma vez. Olha. Eu morava lá. Quando eu morava em São Paulo, eu era da Zona Norte. O quê? Que lugar? Era na Parada Inglesa que eu morava. Meu Deus. Pertinho de Guarulhos ali. Minha cabeça explodiu demais. Eu cresci por ali, não na Parada Inglesa, era ainda mais perto de Guarulhos, né? Eu cresci no Jaçanã, mas a estação mais perto é Tucuruvi. Entra na lista de coincidências mágicas com Tainá Garcia. Sim. Mas então, minha mãe tava começando a trabalhar como balconista nessa loja. Era uma região que costumava inundar. E tava começando a chover, meu pai tava com o carro, ele falou, vamos lá buscar sua mãe. Era de noite, assim. Aí a gente entrou, quando a gente chegou, a loja já tava fechando, já tava descendo a porta de metal, assim, até metade. E aí eu entrei e tinha um Nintendo 64 no monstruário. Faltava ali uns 15 minutos pra minha mãe fechar o caixa, juntar as coisas dela e tal. E o dono tava lá. Ele falou, você é filho da Emília e tal? Quer jogar um pouco aí? Cara, não esperava que aquilo fosse acontecer naquela noite. Eu não sabia como reagir, assim. E foi essa sensação mesmo de abrir o Mario 64, aquele gramado, aquelas planícies na frente do castelo e ficar brincando com as possibilidades de andar, de pular na água e... Nossa, minha cabeça explodiu. Quando eu empurrei um pouquinho o analógico e o Mario andou na maciota, assim, eu falei, pô, esquece. A Nintendo inventou a terceira dimensão. Até aquele momento, pra quem é mais novo não deve saber, até aquele momento a vida era em 2D. A gente só ia da direita pra esquerda. A gente ia trabalhar, a gente começava na esquerda e ia até a direita. Pra escola a mesma coisa. A Nintendo inventou a terceira dimensão nesse momento. Foi inacreditável. Eu acho legal a gente, inclusive, pensando em ouvintes que têm aí seus 20, 25, que eu imagino que a maioria das pessoas que gosta bastante de videogame já tenha esse contexto. Mas é legal a gente falar o que é o Nintendo 64. Na época a gente ainda falava de gerações. Ele é um console de quinta geração. E a gente contava gerações, né? E ele chama Nintendo 64 porque a gente ainda se importava com bits também. Ele é um console de 64 bits, que saiu em junho de 96 no Japão e em setembro do mesmo ano no mercado norte-americano. Nessa época, Thay, você era nascida? Eu nasci em 97. Foi um pouquinho depois. Aí você tinha uns 8 anos, você pegou o console já, acho que depois dele ter sido descontinuado, né? Mas você tinha contato já com outros consoles mais poderosos? Também cresci muito com o GameCube também da Nintendo. Que nem eu falei, meu pai era nintendista, então eu basicamente virei nintendista também a marra, assim. E
E então, Nintendo foi bem forte na minha infância, mas curiosamente ele me apresentou o Nintendo 64 primeiro. Eu acho que também é o console favorito dele, porque pra mim é o meu console favorito até hoje. E foi meu pai que incentivou tudo, assim. Ele falou, ó, joga esse jogo aqui porque é legal. Ele traduzia a história dos jogos pra mim. Então, minha conexão com ele, assim, é bem emocional, sabe? Meio que jogava muito ele, o GameCube, ele logo veio o Wii também. E, enfim, criança suja nintendista, né? Já desde criança com relacionamento tóxico. Foi Atlético Paranaense e Nintendo. Uhum. Exatamente. Inclusive, vocês têm Nintendo 64 até hoje? Tem, eu tô olhando pra ele nesse momento. Tá aqui numa prateleira, não tá ligado na TV nem nada, mas tá aqui do lado na minha prateleira de videogames e tralhas. Eu também tenho. Cara, eu tenho, só que ele tá na casa dos meus pais. Eu tenho a caixa ainda, tenho algumas fitas. Eu nunca tive muitas fitas e nunca investi muito nessa reparação histórica. Eu tenho vontade de colecionar. Eu sempre fico falando, um dia vai sobrar, eu vou colecionar. Acho que eu vou ter uns 60 anos e eu começo. Eu coleciono, né, cartucho do Nintendo 64. E o legal é que, assim, é difícil, né, e caro, mas não é impossível você conseguir a biblioteca dele inteira, porque ele não tem tantos jogos, assim, em comparação com outros consoles, né. Eu, inclusive, vi esses dias até uma matéria falando que acho que toda a biblioteca do Nintendo 64 cabe em um cartucho do Switch. É uma parada assim muito Olha bizarra. Sim, sim. E claro que, né, naquela época os jogos eram MB, né, não eram nada de giga, então. Acho que é uma curiosidade muito aleatória, assim, também, né, porque um console com tanto legado não teve uma biblioteca, assim, tão grande. Foi mais, realmente, jogos de peso, assim, jogos que realmente eles moldaram gerações, né. E ele teve, acho que o Prandas até consegue situar melhor essa questão, mas ele teve a treta de mídia, né? Ele não foi um sucesso necessariamente estrondoso, igual foi o PlayStation. Mas ele foi muito importante historicamente. De fato, não foi um sucesso tão estrondoso. Ele bateu de frente com o PlayStation. O 64 ele é muito bom, mas acho que também ele é um fruto da teimosia da Nintendo, né? Se você olha pra trás hoje em dia, o que bombou mesmo no videogame foram os jogos da própria Nintendo e os jogos da Rare, que acho que esse foi um acerto não computado pela Nintendo. Eles não imaginavam que esse estúdio ia ser tão, né, produtivo, tão bom nesse período. Porque, como você citou, Marcelos, tem essa treta toda da mídia, porque o 64 utiliza cartuchos, né? Ele continuou ali o legado do Nintendinho, do Super Nintendo, do próprio Game Boy, se você parar pra pensar, né? E acho que a Nintendo foi meio naquela vibe de, em time que tá ganhando não se mexe. Só que o problema é que, na mesma época do Nintendo 64, também tava em ascensão o CD, né? O Compact Disc. E a Sony, que era uma das maiores fabricantes de CD do mundo, também colocou o CD como mídia no PlayStation. E o CD, é muito mais barato de se produzir, e 2, ele tem muito mais espaço para você colocar dados ali. Então, quando você junta isso com o contexto de que, nessa época, o gráfico 3D tava em ascensão, acabou sendo um terreno muito mais fértil para produtoras colocarem jogos com filminhos em CG elaborados, né? Não é à toa que Final Fantasy, notoriamente, né, deu as costas pra Nintendo e migrou totalmente pro PlayStation, porque, aqui nessa mídia eu consigo colocar meus filminhos de CG do Sephiroth matando a Erite. No 64 não ia dar pra fazer isso, ao menos não de uma forma tão econômica como no PlayStation, né? E aí com isso a Nintendo acabou perdendo o apoio de muitas third party, né? Se você for olhar no catálogo do Nintendo 64, tem muitas empresas que apoiaram pesado o Nintendinho e o Super Nintendo, que a partir do meio dos anos 90 foram pra outros gramados, né? Foram mais pro PlayStation. A Square, a Capcom, a Konami, né? Enfim, tantas outras. Acho que o que mais doeu de longe foi Square e Capcom mesmo. Com certeza. Toda a treta do Final Fantasy VII, né? Ali é um evento canônico, né? Da nossa timeline. E ali muitas coisas mudaram porque Final Fantasy VII saiu no PlayStation 1. As pessoas falam de Virtual Boy e tal, mas acho que nem se compara. Eu acho que essa foi a maior burrada da história da Nintendo. O contexto prévio ainda, né? Porque eles ensaiaram uma parceria com a Sony. Nossa. O PlayStation seria da Nintendo, né? Muito maluco pensar isso. O PlayStation seria um add-on do Super Nintendo, né? Que doideira. Sim, sim. Eu lembro, não sei se vocês já viram algo parecido, mas eu lembro de ter lido sobre a patente também do formato de cartucho, porque a Nintendo era dona da patente do tipo de cartucho que era usado tanto no Nintendinho quanto no Super Nintendo, e ela ganhava muito dinheiro
com o pagamento pela patente do cartucho. Ela queria continuar, porque ela não tinha, nem tinha como ter a patente de CD. Garoteou, né? Garoteou, quis contar com... Como é que é aquele ditado? Contar com o ovo antes da galinha botar, né? Alguma coisa assim. Você, como um convidado muito elegante, deu uma amenizada, mas é o ovo no cu da galinha. Isso, é. E aí a gente pode falar um pouco mais especificamente sobre o que ele trouxe, né? Porque, beleza, ele não vendeu tão bem quanto o PlayStation, ele não teve tanto suporte quanto o PlayStation, mas ele foi bizarramente impactante historicamente, né? Pro caminho que os videogames tomaram a partir daí. A gente brinca que a Nintendo inventou o 3D, mas, gente, já existia, é legal falar isso pra quem tá ouvindo, já existiam jogos 3D no PC, no próprio PlayStation. O Super Nintendo ensaiou algumas coisas, né, meio experimentais, com aquele chip que eu esqueci o nome. O Super FX. Isso. Que foi do Star Fox, aí depois teve no Mega Man X2, né? Esse mesmo. Mas se movimentar em 3D era muito esquisito, antes do Nintendo 64. E continuou esquisito, relativamente esquisito por um tempo, antes de Ocarina of Time, a gente vai chegar lá. Eu quero falar primeiro dos gráficos. A Tainá, por exemplo, coleciona jogos, né, tem essa memória afetiva. Muita gente tem essa sensação de que os gráficos do Nintendo 64 têm uma estética muito específica, que é diferente do PlayStation e do Saturno, porque eles não tinham aqueles serrilhados de textura. E é uma coisa que é difícil de reproduzir. Hoje em dia acho que é até meio cult. Qual a sua visão sobre isso, Thay? Putz, como eu tenho muito apego, eu acho maravilhoso, assim, os gráficos do 64 meio quadradões, né? Nessas formas geométricas, assim. Eu, por exemplo, eu acho o Zelda Ocarina lindíssimo. Eu rejoguei recentemente o Ocarina, e aí eu pensei, eu nunca joguei o remake, né, do 3DS, acho que eu vou atrás. Aí eu não sei se talvez meu saudosismo gritou muito alto, mas quando eu fui ver imagens do remake, eu fiquei, cara, os gráficos antigos são muito melhores, sabe? Eles são muito mais, não sei, eu acho que é muito mais a cara de Zelda. Enfim, o Link já não tá mais tão quadrado no remake, e eu fiquei, cara, isso tira um pouco da graça do visual do jogo pra mim. Mas, no geral, eu sou, nossa, completamente apaixonada por esse estilo de gráfico. Eu também acho que foi por ser meu primeiro contato, né, com videogame, Nintendo 64, eu já meio que se tornou uma referência inicial, né, visual pra mim. Eu não tive, por exemplo, essa transição que nem vocês tiveram, né, tão forte do 2D pro 3D, eu fui regressando. Então, pra mim, nossa, pareceu como algo super natural, assim, eu tenho muita saudade desse jogo, assim, e acho que ocupa até o Nintendo 64 por gostar tanto de jogos que tem essa estética retrô, que tenta imitar o Nintendo 64, ou até mesmo o PlayStation 1, né, que também tem esses gráficos quadradões e tal, e eu acho lindíssimo, assim, não acho que ficou datado nem nada, eu acho que envelheceu bem até, e eu acho, nossa, extremamente charmoso, assim. Pode ser, meu saudosismo pode ser meu apego emotivo, assim, com o Nintendo 64, mas, cara, eu acho, nossa, os gráficos eu acho que são maravilhosos. É até engraçado como a gente já tá nesse ponto da timeline em que a coisa dá uma volta e a gente hoje tem jogos indie com estética low poly pra imitar o Play 1, pra imitar o 64, né? Eu acho delicioso, assim, eu gosto bastante. Sim. Não, eu também, completamente. Eu acho até que mais o Play 1 do que o 64, porque eu acho que o 64 é muito difícil, porque ele tinha as cores mais lavadas, ele tinha aquela neblina, porque a maioria dos jogos era em 3D, mas ele não renderizava um campo muito vasto ao mesmo tempo na maioria dos jogos. Então tem alguma coisa, visualmente falando, que é muito própria dele, que eu gosto. Eu sei que tem muita gente que hoje em dia, nossa, que feio, mas eu não acredito muito nesse lance de envelhecer o mal, sabe? Chupa, Cardoso. O podcast é meu nesse episódio. E Prandas, você pode falar pra gente do que mexeu mais com você no controle em si, que também hoje em dia ele é controverso, mas na época foi maravilhoso. E até hoje eu acho ele incrível. Acho que ele representa também, assim, um passo importante na evolução dos controles, né? Porque você tem ali a inclusão de uma alavanca analógica muito boa, na minha opinião, pros padrões da época, porque você não tinha muitas experiências com isso. O que eu lembro que muitas revistas citavam como referência é que no Saturno tinha um controle especial feito pra Knights, que ele tinha uma alavanca analógica também, mas ela não era tão versátil, eu diria, quanto a do Nintendo 64. E você tem os botõezinhos amarelos também, né? Os botões C, que na real eles foram pensados pra serem comandos que controlam a câmera, até por isso que eles têm o C. No GameCube eles acabaram virando meio que uma quase segunda alavanca analógica, que hoje é o padrão, né, da indústria. O PlayStation já tinha adaptado
notado isso também, né? Quando criou o DualShock e tudo mais. Só que eu acho que o controle do Nintendo 64, ele representa essa etapa intermediária que é importante ali na evolução, né, dos periféricos. E eu acho também muito interessante como a Nintendo já teve a sacada de criar uma entrada adicional no controle pra coisas. No começo até a gente sabia, você pode colocar aqui um memory card. Beleza, o conceito de memory card a gente sabia o que era, porque tinha no Play 1 e tudo mais. Só que, pô, depois os caras foram super longe, né? A gente vai falar mais sobre o Rumble Pack, teve aquele treco também pra transferir Pokémon, pô... Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Assim, acho tão visionário que, pô, depois o Dreamcast fez isso também, né? De ter uma entrada no controle. Sinto falta de controles que você pode acoplar mais coisas neles. Então, eu gosto muito do controle do Nintendo 64, entendo, né, assim, as críticas a ele, mas a minha compreensão é essa, de que, putz, ele é tipo o Freeza no meio da batalha, ele ainda não tá na forma final, ele ainda tava evoluindo, né? E hoje em dia tudo é bem mais padronizado, né? Sim, mas eu jogava direto os Pokémons do Game Boy no 64, porque dava pra você jogar, né, no Pokémon Stadium, porque eu amava o Game Boy, só que assim, ele era muito ruim porque você precisava de luz pra jogar, né? Você não conseguia jogar sem luz, basicamente, diretamente na tela. Então, pra mim, quando dava pra jogar no 64, pra mim aquilo era revolucionário. Eu falava, cara, incrível isso aqui, você poder colocar no controle mesmo e poder jogar direto no 64 um jogo de portátil. Pô, e não só isso, eu lembro a emoção, sem brincadeira, de quando eu passei um Pokémon do meu Game Boy pra jogar no Pokémon Stadium. Nossa! A emoção de ver ele em 3D, né? Nossa! Eu lembro vividamente, assim, o meu Venusauro arrasando nas batalhas 3D, foi mágico. Cara, eu tenho uma coisa com o controle do 64. Primeiro que eu já adianto que eu gosto muito dele, só que eu tava até tendo essa conversa, sei lá, o mês passado com a Thay, sobre eu ter jogado o Ocarina of Time, ter me acostumado a jogar ele em outros controles, que foi uma coisa que até afastou ela do remake de 3DS, né? E aí, depois, quando eu já tinha o GameCube, eu peguei aquele Master Quest de Ocarina of Time, que veio junto com o Wind Waker. E todas as vezes que eu rejoguei Ocarina of Time depois disso, eu cheguei a jogar no 3DS, mas foram todas com controle de GameCube. E agora eu tô fissurado na ideia de pegar o controle de Nintendo 64 do Nintendo Online pra reviver a experiência sinestésica, física de jogar Ocarina of Time com uma Ocarina que faça sentido, assim, nos botões. A experiência, num geral, eu acho que o botão Z também foi uma coisa muito impactante, né? Porque você já tinha a ideia de botão L e R pro seu indicador, com a mão esquerda, mas ele é exatamente um gatilho, né? Então a ergonomia da coisa, ela é muito específica, assim. Hoje em dia ela tá presente no botão R2, que voltaram a ser gatilhos. O Wii fez isso muito bem. Mas ali acho que foi a primeira vez que, tirando, sei lá, pistola de fliperama ou coisas assim, que você tinha um botão que se encaixava ao mesmo tempo em que você tava mexendo no analógico, assim, era muito específico pra época. Nossa. Marcelo, já que você falou aí da sinestesia, né, da sensação do toque de jogar com o controle do 64, eu queria adiantar um pouquinho a nossa pauta, falar do Rumble Pack, que pra mim é um dos bagulhos mais geniais, assim, do Nintendo 64, e eu tenho essa relação com o Star Fox 64, que foi o jogo, né, que vinha junto com o Rumble Pack, ele que foi meio que o cavalo de Troia, né, do acessório, e cara, eu joguei tanto Star Fox 64, tanto, que assim, até hoje eu sei de cor muitas das falas do jogo, da primeira fase, do final, das batalhas contra o Star Wolf, e é engraçado porque eu tenho muitas lembranças de memória muscular, mas memória muscular com o controle do Nintendo 64, sabe? A sensação de dar um looping e pegar o Star Wolf por trás e destruir ele, e assim, o ritmo que tem que apertar o botão, ou fazer um barrel roll, essas coisas e tudo, que assim, a edição do 3DS do Star Fox 64 é que nem o Ocarina, né? Ela é muito mais bonita, mas putz, o controle não é a mesma coisa, sabe? O 3DS, ele não treme que nem o controle do 64, ele não tem aquele encaixe de botões que nem tinha no 64, então essa relação que você falou do Zelda, eu tenho assim muito intensa com o Star Fox 64, cara. Assim, tem momentos do jogo que eu lembro e já me vem na memória, assim, a combinação de botões pra apertar. É muito louco. Recentemente até eu rejoguei no Nintendo Switch Online com um controle de 64 e, nossa, sem brincadeira, que delícia. Eu preciso de um. Eu vou morrer. Não, é a melhor aquisição que eu fiz, acho que, assim, na minha vida. Sem brincadeira, assim. É uma parada que eu uso quase todo dia, assim. Eu abro, às vezes, algum jogo de 64 só por jogar, assim. E precisa do controle do 64. Eu não consigo jogar com o Joy-Con. Pra mim é impossível. E com o Rumble, com o adaptador de fita de Game Boy também, mas com o Rumble principalmente, até pelo fato de ele ainda levar pilha,
ele deixava o controle bem pesado até, principalmente para as mãos de uma criança. Qualquer controle hoje em dia vibra, mas eu acho que ele era meio agressivo até, essa primeira experiência. Acho que tem um impacto de, sei lá, pela primeira vez um controle treme na sua mão, né? Porque eu lembro quando eu fiquei sabendo dessa ideia, eu falei, pra quê? Porque ele vai tremer, não vai cair da sua mão? Que diferença faz? É que ele treme a base ali, né? Só o Rumble Pack mesmo. Aí ele treme tão forte que o controle em si, ele treme com o tremor do Rumble Pack. Então não é o controle mesmo que tá tremendo. Acho que é por isso que tem essa pegada mais agressiva, assim. Primeira vez que eu esqueci o controle com o Rumble Pack em cima, sei lá, da mesa ou da cadeira que eu tava jogando, e o bagulho começa a tremer e faz um barulho. Meu Deus, desculpa. Ele começa a pular sozinho, ele começa a pular sozinho. Desculpa, não foi por mal. É que a gente não tá acostumado, mas em outros países a galera deve ter achado que era terremoto. Nossa, real. Tem uma piada que eu faço muito com o controle do 64, eu também adoro o controle, sou muito apegada a ele, mas a gente meio que tem que ter 3 mãos, né, pra conseguir jogar direito nele, assim. E vocês seguram ele como, assim, por padrão? Vocês seguram, tipo, nas pontas laterais ou vocês seguram no meio ali pra botar o dedo no Z? Não, é sempre no meio. Ele tem um direcional digital que pra mim é tipo a zona morta do basquete. Nossa, é bem isso, né? Pouquíssimos jogos, né, usavam o digital. Eu lembro de a gente tava até falando da Capcom ter tido um hiato com a Nintendo. Tem um jogo de Tetris que é com o Mickey, não tem? Tem, o Magical Tetris Challenge. Isso, que é relevante só por isso, né? Porque era a Capcom voltando, e esse eu jogava com direcional digital. É o único que eu lembro de cabeça. Nossa, verdade. É um jogo bom, dentro do que um jogo de Tetris pode ser, né? O que eu acho mais marcante é que foi o primeiro jogo da Capcom pro 64, que depois teve outros pouquíssimos jogos, mas todos marcantes, na minha opinião. Porque teve o Mega Man 64, que era o Mega Man Legends 1, só que portado pro 64, e é um jogo bem pitoresco. E tem o lendário Resident Evil 2, né, pra 64, que o estúdio teve as manhas de enfiar os 2 CDs do Resident Evil 2 em um cartucho. Se não me engano, é o cartucho com a maior memória de todo o catálogo do 64. E tem uma outra história que eu acho fantástica, que o estúdio que fez esse port, que na época se chamava Angel Studios, eventualmente, né, as coisas foram acontecendo, eles se envolveram com outros projetos, né? Hoje em dia é o estúdio da Rockstar que fez Red Dead Redemption. Nossa, os caras estavam muito à frente mesmo. Eles colocaram cenas em CG, cenas pré-renderizadas em cartucho. Tinha uma versão de Mortal Kombat, e normalmente com jogos que saíam no PlayStation e no Nintendo 64 tinha isso. Homem-Aranha tinha isso também. As cenas pré-renderizadas, elas eram estáticas no Nintendo 64, e o PlayStation era o console que você tinha CG. É o diferencial. Você tem a abertura e as ceninhas de história absurdas, e quando eu vi aquilo no Resident, eu falei, não existe. Não é possível isso. Pô, a abertura do Final Fantasy VIII. Nossa. As ondas do mar na praia, tipo, cara, é isso, o futuro chegou, né? Eu tive essa sensação algumas vezes com o Nintendo 64, só que de um jeito diferente. Foi mais em tempo real mesmo. E aí a gente separou um espaço aqui pra falar dos jogos propriamente ditos, mas antes eu acho legal a gente falar de uma outra coisa que foi muito impactante, que foi o fato de ser o primeiro console popular com 4 entradas de controle, né? Eu não tinha 4 controles, mas a locadora que eu ia alugava controles. E também tinha um lance que era muito comum na época de você jogar na própria locadora, né? Igual o Prandas falou de pagar meia hora, pagar 1 hora. Então, esse lance de multiplayer com tela dividida em 4 marcou muito, principalmente a minha puberdade. Como foi pra você, Thay? Então, pra mim, na verdade, até hoje, alguns dos meus multiplayers favoritos estão no Nintendo 64. Não só eu cresci com o Nintendo 64, mas também tive vários primos que também jogavam muito. E cada um tinha seu controle, então quando a gente se juntasse lá pra um churrasco, cada um levava um controle, a gente ligava tudo no mesmo 64 e jogava junto. E então era Mario Kart, era os minigames do Pokémon Stadium, que também são incríveis. Multiplayer também do 007, que é maravilhoso. Também tem o multiplayer do Conker, Diddy Kong Racing. Nossa, tem muito multiplayer legal, assim, que é aqueles nível de destruir amizades, mas que são muito gostosos de jogar, assim. Então, não só tive impacto na minha vida dos jogos single player, né, do Nintendo 64, que, enfim, tiveram legados e marcaram vários gêneros, como também dos multiplayers, assim, que até hoje, às vezes, eu jogo. Por exemplo, eu assino o Switch Online também. E poder jogar online esses jogos que eu jogava quando era criança,
liderança, assim, em co-op local, é mágico. Nossa, tem os multiplayer ali que são intocáveis, sabe? Eu acho que são clássicos dos clássicos, assim. Eu sou completamente apaixonada por alguns deles. Tinha praticamente uma rotina, né? Agora é a hora do Mario Party, agora a gente põe os minigames de Pokémon Stage, agora a gente vai pro Golden Knight. Tinha uma programação. Ritual, né? Vai seguindo cada jogo. Né? Comigo eu lembro que aconteceu de assim, meio que eu e os meus amigos da escola, cada um tinha o seu controle. Até hoje eu tenho um controle que eu coloquei uma etiqueta com o meu nome, assim, pra saber que era o meu. Porque meio que quem tinha o Nintendo 64, todo mundo tinha pelo menos um controle cinza, né? Que é o que vinha junto. Mas eu lembro de ter muito esse fenômeno de, os meus amigos que tinham o videogame também, cada um tinha o seu controle. E sei lá, geralmente na sexta-feira a gente combinava de ir na casa de um deles pra jogar. Joguei muito GoldenEye, joguei muito Mario Kart, Perfect Dark também, nossa, coloquei muita laptop gun na parede pra pegar amigo de surpresa. Comigo foi muito isso, sabe? Sexta-feira, acabou a semana, não tem mais aula, não sei o que lá. A gente ia pra casa de alguém e ficava jogando multiplayer do 64 a tarde toda, porque era o que cabia mais gente, né? Dá pra colocar 4 pessoas. Smash Bros também, joguei bastante. Eu tinha o costume também, não é multiplayer, mas assim, eu tinha costume de jogar com meus amigos e primos, joguinho de pesca do Ocarina, sabe? Nossa! E aí era basicamente quem pegava o maior peixe. A gente passava o controle e aí ia a tarde inteira só pescando, assim. Cara, esse e Mario Party eram os destruidores de analógico, né? Sim, com certeza. Nossa, literalmente, né? O Mario Party 1 teve aquela história de que a Nintendo teve que mandar luvinha pra todo mundo, porque a galera tava machucando a mão. Não, foi insano. Eu não sei como é o do Switch, se ele ainda amolece com o tempo assim, mas esse controle cinza chegava uma hora que todo mundo tava com ele com o analógico meio pendendo. Assim. É verdade, é. Até acho curioso que hoje em dia, se você procura online assim, você consegue comprar, tipo, só o analógico pra trocar no seu controle antigo de 64, né? Você conhece o Danilo Dias, da Joy Mesh? Sim, opa. Ele faz isso na casa dele. Olha! E ele faz, se pá, até de graça. Olha eu fazendo, arruinando a vida do cara. Vai ter uma fila na frente da casa dele amanhã. Nossa, eu tô indo lá agora. Eu tenho um que tá amolecido até hoje, não troquei. Pô, eles estão em Curitiba, hein? Então, já vou lá. Tem um quarto na casa deles que é separado pra ficar fazendo manutenção de controle e ele faz porque ele gosta mesmo. Pra ele é muito terapêutico. E ele arruma, ele deixa o analógico do 64 novo, assim, impressionante. A gente separou alguns jogos, cada um falar, mas tem 2 que eu acho que... A gente até ficou com dó de colocar na nossa lista, então vamos tirar eles da frente antes pra ficar livre pra isso. Não tem como não falar de Mario 64. A gente passou por ele na nossa primeira experiência, né, com o analógico, mas o Mario 64 faz uma coisa que muitas franquias da época do Super Nintendo e do Mega Drive tiveram dificuldade nessa época, que é a transição do 2D pro 3D, de você achar uma nova identidade, mas ainda manter a série minimamente reconhecível, assim, né? E até hoje a gente tem essa linha 3D e linha 2D do Mario bem marcadas. E ele foi um dos primeiros que fez esse salto e ele fez com maestria, assim. Muitas séries patinaram e sofreram muito. Mega Man, o próprio Sonic, franquias que eram mais populares em 2D que tiveram mais dificuldade de fazer essa transição. Donkey Kong também, e o Mario é surreal. Eu não sei se vocês costumam jogar ele ainda, mas ele é um jogo que de tempos em tempos eu volto e eu tenho um vício de ver speedrun de Mario 64, que ele é muito popular na comunidade de speedrun. Cara, eu gosto muito do Mario 64, eu acho ele absolutamente genial, como ele subverte, né, assim, a lógica de o que é um jogo 3D, e mesmo dentro da franquia Mario, né, porque se você pega os Mario 2D, até hoje é aquela lógica de, você começa no ponto A e vai em linha reta até o ponto B, tem segredos pelo caminho e tudo. Os Mario 3D não, né, eles meio que são grandes playgrounds com objetivos pra você realizar dentro dessas caixas de brinquedo. E quando você pega outros jogos 3D da época, eles ainda não tinham tido essa sacada, né? Por exemplo, Crash Bandicoot é um jogo 3D, mas em essência ele ainda tem a lógica do 2D. Os primeiros Crash são grandes corredores. Sei lá, Pandemonium também foi dessa época. Era um jogo 2D, mas com gráficos tridimensionais. O Klonoa também, né? O 2D e meio, né? Que falam que o gráfico é tridimensional, mas a mecânica continua sendo totalmente de side-scrolling, né? Você tá se movimentando no plano 2D. Mario 64 não, e eu acho incrível como até hoje os jogos de aventura 3D meio que são isso, né? O próprio Mario. Se você pega o Mario Odyssey, né, que é fantástico, ele é basicamente o mesmo conceito do Mario 64, só que, sei lá, maior, mais bonito, mais inventivo, né? Você tem mais poderes e tudo mais, mas essa lógica de, vamos botar o Mario numa grande caixa de brinquedo e você tem diferentes objetivos pra cumprir aqui dentro,
4, na minha opinião, isso continua rolando, né? E continua, e eu fiquei muito feliz que o do Sunshine fazer justamente isso, porque no 3D Land e no 3D World tava entrando mais nessa lógica de ponto A até ponto B, né? E eu não vou dizer que eu não gosto desses jogos, eu gosto bastante, mas essa sensação de entrar numa fase que é, bem como você falou, um playground, cada jogo é um, né? Como era Estrela, depois Shine, depois Lua... Esqueci qual era no Galaxy, acho que era Estrela também, né? Eram estrelas redondinhas, assim. Isso. Você jogou bastante o Mario, Thay? Sim. É que você já começou no Zelda, né? Já comecei nas drogas pesadas ali, mas o Mario 64 também marcou muito minha infância. Eu até tenho uma história engraçada. Ele basicamente foi o primeiro assalto, assim, da minha vida, porque eu tinha o cartucho quando eu era pequena, e aí eu lembro que alguns vizinhos, criança também, vieram lá em casa e tal, assim, a gente ficou o dia inteiro jogando o Super Mario 64, e aí, enfim, criança, né, tá brincando e tal, aí eu lembro que no final do dia a gente já tinha terminado de jogar, e aí eles foram embora, e daí eu fiquei, mas cadê o Mario 64 que tava encaixado aqui no Nintendo 64? Aí procurei, não achei, aí procurei a casa inteira, daí falei pros meus pais, né, daí meus pais ficaram, vixe, será que foi uma das crianças que pegaram? Aí lá foram eles, né, atrás das crianças que estavam lá em casa, e as crianças super negaram, e simplesmente sumiu o cartucho, assim, não sei se roubaram, se gostaram tanto que acabaram roubando, passando a mão no meu cartucho, mas depois, já adulta, eu comprei um só pra honrar a Tainá, que tinha perdido o cartucho dela quando era criança, mas eu gostava muito, que nem eu acabei de falar, eu passava vários dias inteiros jogando ele, e ele se tornou uma referência, né, pra jogos de plataforma no geral. É difícil você pegar algum jogo de plataforma 3D e não ver nem um pouquinho, assim, do Super Mario 64. Ele se tornou muito influente dentro desse gênero, né, e eu também ouso até dizer que acho que nenhum conseguiu replicar a mesma sensação dele, assim, até mesmo o Odyssey, ele é maravilhoso, eu acho incrível, mas ele não tem a pegadinha que o Super Mario 64 tem. Talvez também seja saudosismo de novo, mas ele se tornou uma referência imensa, né? Até hoje em dia, às vezes sai algum jogo de plataforma 3D, você vê um pouquinho da influência do Mario ali, porque eles têm o grande legado no gênero, né? E até em outros jogos do 64 mesmo, né? Que nem o Celos comentou, né? O Donkey Kong 64, o Banjo-Kazooie também, eu vejo bastante do Mario 64 nele, ou o Conker, que tem uma pegada mais 18+, mas ainda é um jogo de plataforma 3D. Então, cara, a influência dele, assim, no gênero é uma parada bizarra. E eu também gosto muito de ver speedrun. Esses dias, inclusive, eu tava vendo um cara que ele colocou uma bateria como controle e tava jogando o jogo dando backflip, assim, pra trás, pra ir mais rápido. Aí, então, assim, esse jogo ele é reciclado até hoje, assim, de formas muito inusitadas, porque ele é um grande clássico, né? Eu tenho super carinho por ele também. Tô pra jogar ele de novo, porque faz muito tempo que eu não jogo, mas é um dos jogos, assim, que eu mais joguei, provavelmente, na minha infância, com o 64. Você falou de speedruns e eu lembrei de um dos meus vídeos favoritos da história do YouTube, que é o cara ensinando a jogar com meio pulo. Aí, ó. Meio aperto de botão, no caso. Vocês já viram isso? Não. Cara, não sei. Eu gosto muito daqueles speedrun que quebra o jogo, que começa a dar o pulo longo, que é com o Z e o A. O peixinho, é. E aí ele começa a fazer de uma tal maneira que o Mario vai pulando pra trás, e ele quebra a parede. Você fala, meu Deus, o que tá acontecendo? Gosto muito. Ó, eu vou deixar pra vocês e pra quem tá ouvindo o episódio, o vídeo se chama Watch for Rolling Rocks e aí 0.5x Apresses. E é um vídeo de 24 minutos do cara explicando o conceito do que seria um meio pulo, que é você apertar o A e não soltar o botão, e como ele conseguiu pegar uma estrela assim. Falando assim, parece que é só um cara se vangloriando de uma técnica inútil, e meio que é, só que ele entra em uma brisa que, cara, pra quem gosta de uma cervejinha, talvez de outros psicoativos, num sábado à noite, põe esse vídeo e deixa rolando, porque ele entra e começa a falar de multiverso, e entra em matemática pesada pra explicar porque que aquele pulo funciona da maneira como funciona. É surreal, parece que dá pra entender a origem do universo nesse vídeo. Ah, esqueci de falar o nome do canal, que é Panenkoek 2012. Uma coisa que eu queria falar sobre o Mario também é que ele faz uma coisa que é pouco falada, que é você não sabe até que ponto o protagonista é o Mario e até que ponto é o Laquito. É verdade, e quem você tá controlando de fato. A Nintendo é inacreditável, né? Eles, não, é um jogo 3D. Como que a gente faz pra mostrar pro jogador que ele tá controlando a câmera? Eles botaram literalmente um Laquito com uma câmera atrás do Mario e toda vez que você passa por um espelho, você vê ele, assim, é fantástico. De certa maneira, você tá controlando dois personagens ao mesmo tempo, né? Sim, e é muito pra passar essa ideia mesmo, né? Porque um analógico é o Mario e os botões C são o Laquito. Maravilhoso. E, quando a gente foi montar a nossa lista, ficou aquele climão, aquela troca de gentilezas de não vou botar
botar o Ocarina of Time, porque eu acho que a Tainá vai botar. Aí a Tainá, não vou botar o Ocarina of Time, porque o Prandoni também gosta, acho que ele vai botar. No fim, ninguém colocou. E aí eu coloquei fora da pauta. A Thay falou bastante da relação dela com o jogo, foi o primeiro e tudo mais, mas eu não sei como foi pro Prandas a recepção do jogo. É até difícil de mensurar, porque não tem como superestimar o que foi. Era, em todas as revistas, o jogo do século. Nossa, sim, eu lembro de acompanhar os previews nas revistas, especialmente na Gamers, e sempre que saía alguma nova telinha, e assim, eu lembro muito claramente das imagens do beta do Ocarina of Time, né, com cenários que acabaram não entrando, com, enfim, uma própria direção de arte que mudou bastante, né, ao longo do tempo. Eu tenho guardado até hoje, assim, uma revista também uma revista de Nintendo da Argentina, de 97, que tem fotos dessa versão beta do Ocarina e tudo. E eu lembro quando eu tava pra lançar, que eu lembro de reservar na loja de videogame, assim, da cidade, a que eu mais acompanhava e tal. Eu liguei lá, reservei tudo. E eu tenho uma lembrança muito clara do dia que essa fita chegou, porque foi no mesmo dia em que o Vasco da Gama enfrentou o Real Madrid no Mundial de Clubes. Incrível. Lá no Japão, né? A antiga Taça Toyota lá e tal. Então eu lembro que assim, nesse dia eu já não tinha mais aula na escola. Eu vi o jogo do Vasco, o Real Madrid ganhou de 2-1 do Vasco, e logo depois eu fui na loja buscar essa fita com a minha mãe, porque eles já tinham ligado, avisando que tinha chegado e tudo. Então, pô, foi um dia muito da hora, sabe? Porque eu não tinha mais aula, eu vi o futebol, o Vasco não ganhou, e ainda chegou o Zelda, e aí fiquei a tarde inteira jogando junto com meu irmão, assim. E aí eu lembro que eu e meu irmão, a gente se alternava, né? Porque cada um tinha o seu próprio save e tal. Eu tenho um irmão que é 3 anos mais novo do que eu. Então ele também já jogava junto comigo e tudo mais. E, putz, a gente viveu muito intensamente. Isso da pescaria, eu lembro da gente passar, tipo, noites jogando e ouvindo Jogo do Santos no rádio e pescando no Zelda. Aí a gente descobriu por acaso aquele lance tem um peixe lendário que aparece muito raramente. Sim, Você sim. entra lá no negócio de pescaria e tá uma neblina, né? Enfim, são tantas lembranças, assim, marcantes. Aquele lance da corrida. Tem um carinha que aposta a corrida com você que, tipo, não tem como ganhar. O jogo é programado pra não deixar você ganhar. Mas eu tentei muito, enfim. E eu e meu irmão, a gente terminou várias vezes o Ocarina. Eu terminava, pesca deletava também. o save e recomeçava. Nossa, eu fazia isso também. Eu cheguei até a... Ele crashou um dos saves. Tanto que o meu Zelda, que eu tinha do cartucho do 64, ele só tem 2 saves disponíveis. Olha. Porque a gente resetou tanto, assim, que ele quebrou. Eu nem lembro qual que é o erro que aparece ali, mas você não consegue clicar. Ele fica até escuro, assim, de tanto que a gente resetou nesse save. Mas, puxando um pouco da pesca que o Prandas falou, tinha também aquela isca, né, especial, que ele aparecia em lugares específicos da área, ele dava spam aleatório. Aí você tinha que era dentro de um tronco ou em cima de uma pedra. É então verdade. eu ficava, nossa. Eu ficava assim horas atrás da isca, atrás do peixe lendário. Nossa, era muito gostoso. Eu até hoje, eu cheguei a fazer isso uma vez, mas até hoje bate aquele sentimento de é real ou eu sonhei? Esse laguinho com a neblina, o peixe e tal. Eu sou maluco por minigames de pesca. A galera reclama muito, por exemplo, das fases do Big no Sonic Adventure. Pelo menos ele está pescando. Não é igual aquele robô do Robotnik do Adventure 2 que é só desgraçoso. O do Big Deck é que você tá pescando suave. Eu acho que a gente não estaria passando pela crise climática que a gente tá atravessando se os jogos tivessem mais minigames de pesca. Fica a reflexão. E eu lembro, dá pra passar um episódio inteiro falando de Ocarina, talvez um dia a gente faça isso. Eu só quero trazer mais uma recordação, que é... Primeiro é o que eu falei, né? Qualquer mudança de 3D em relação a efeitos que traziam novidade nessa época eram muito impactantes. E eu tinha mania de quando você tá parado com o Link, você aperta o A, que é o botão de ação, outra das revoluções desse jogo, inclusive, a nave entra no seu gorro. E aí, quando você aperta de novo, ela sai e dá umas voltinhas. Eu ficava fazendo isso só pra ver a sombra do Link se mexendo, assim. Era muito elaborado, né? Nossa, gráficos. E eu lembro do momento em que a minha cabeça começou a pensar em 3D. Que foi dentro da Deku Tree, quando eu tava empacado assim no começo, eu não
tinha inglês fluente nessa época, né? Hoje em dia a nave dá a dica diretamente, mas eu não sabia o que fazer com aquela teia que ficava no chão, logo que você vê logo na entrada. Quando eu descobri que pulando do alto, a velocidade da queda fazia a teia estourar, velho, esquece, videogames, 10ª arte. Foi isso, e aí depois tem uma outra teia que você precisa queimar com o Deku Stick. Normalmente as pessoas batem, porque o Link bate com o graveto como se fosse uma espada e funciona. Só que eu não sabia e eu rolei no chão, o fogo durante a rolada do Link encostou na teia e funcionou do mesmo jeito. E cara, é banal falando hoje em dia, mas na época isso era tão... Esse mundo é de verdade, velho. Tudo aqui é real, esquece. Tem um outro detalhe do Zelda que eu acho que merece o destaque, que é o Z-Targeting, né? O lance de você travar a mira com o botão Z, que você aprende logo no começo, é fundamental pra aventura toda e, cara, basicamente existe nos jogos daquele jeito até hoje, né? Sei lá, você pega Elden Ring. Elden Ring tem um sistema de mira que, putz, é basicamente igual ao do Zelda Ocarina of Time, né? De mira Sim, e de cavalo. E de cavalo, verdade. Sim. Eu cheguei a citar mais cedo no episódio, né? Que antes de Mario 64 se movimentar em 3D era esquisito. E o que continuou sendo esquisito até sair o Ocarina of Time foi combate 3D, né? Pô, luta contra inimigo, luta de chefe nesses jogos da primeira leva do Play 1, assim, era um troço muito desajeitado. A solução que eles acharam num jogo que foi lançado em 98, que daqui a pouco vai fazer 30 anos quase, é a solução até hoje. Ou é isso, ou a câmera tá fixa e os bonecos se movem independente dela, como é em Tekken, jogos de luta, assim e tal. Não tem muito pra onde correr. Se você tem liberdade de movimentação de câmera, você trava ela no inimigo. E aí a gente tem passado pelos obrigatórios, cada um aqui montou uma listinha que é mais focada em memória afetiva, né? A gente falar nossa experiência com o console, nossas lembranças mais queridas. Quer começar, Tainá? Sim, bora. Traz um pra gente aí. Beleza. A minha memória afetiva, na verdade, é meio recente. Dr. Mario 64. Eu não tenho o cartucho dele, eu não joguei ele na minha infância. E eu, na verdade, conheci ele através do catálogo do Switch Online. E, cara, eu me viciei de um jeito. Eu tô viciada nesse jogo, acho que uns 3, 4 meses, assim. Eu jogo, acho que ele todo dia, assim, sem brincadeira. E eu jogo uma partida no Super Hard já, hoje em dia. Eu fiquei completamente viciada. Ele é tipo um Tetris, só que do Mario. E ele tem pílulas, né? É Dr. Mario, porque o Mario é um médico no jogo. E aí, basicamente, funciona que nem um Tetris, só que as pecinhas são pílulas que você pode colocar na vertical ou na horizontal. Aí elas são coloridas, você tem que fazer aquele esqueminha de quebrar linhas, que nem Tetris. Mas, na minha opinião, é melhor do que Tetris. Muita gente vai discordar. Mas eu, nossa, me viciei de um jeito tão inacreditável nesse jogo, porque ele tem, por exemplo, você pode escolher vários personagens porque você pode jogar com eles. E tem 2 personagens que eles são secretos, que é o Metal Mario e o Wario Vampiro. Acho que é Vampire Wario o nome dele. E aí, pra você desbloquear eles, você precisa zerar o jogo, no mínimo no normal, só que você tem que zerar ele sem perder nenhuma partida. Você tem que ir direto, assim. E eu lembro que eu fiquei, assim, um mês tentando, e aí eu consegui desbloquear os 2, e eu fiquei tão feliz, assim, tão maravilhada, e desde então eu nunca mais larguei do jogo. Eu me viciei de um jeito absurdo. E eu jogo ele também online, porque ele tem modo local, mas eu jogo ele online com outras pessoas. Cara, tornou, assim, um dos meus jogos favoritos do 64, e eu conheci ele há 2, 3 meses atrás. Que acho que mostra um pouco da força dos jogos do 64, né? Não tem uma biblioteca tão grande, mas tem jogos, assim, muito marcantes. E eu fiquei fascinado, assim, pelo conceito do Dr. Mario e como ele me prendeu, sabe? Vocês conhecem esse jogo? Vocês gostam? Eu joguei outras versões. Não lembro se eu joguei a do Nintendo 64. Mas eu fiquei curioso com... Você falou de online, você ganha da galera? Uhum. Sim. Eu jogo também com a minha irmã, eu fiz ela se viciar. E eu jogo também online em partidas abertas. Cara, temos uma campeã mundial. Quem dera, né? Eu tô legítimo maravilhado, porque a Thay falou tão bonito do Dr. Mario 64 que eu vou dar uma chance, mas assim, eu não gosto da franquia Dr. Mario. Eu acho um puzzle muito sem graça. Eu sou time Tetris aqui, total. Aí, ó, viu? É, falei que ia tem discordar. isso. Dr. Mario, mas ninguém sabe qual faculdade ele se formou. Acho delicado. Mas eu vou dar uma chance, porque eu acho que o do 64 eu realmente nunca joguei e saber que tem no catálogo do Switch Online facilita bastante, né? Então, em nome da nossa amizade e respeito profissional, Tainá,
Ana Garcia. Vou dar uma chance para o Dr. Mario 64. Dá uma chance, é maravilhoso. A história é péssima. Assim, aquele tão ruim que ela dá a volta e fica bom. É maravilhoso. E você me ganhou em Wario Vampiro. Sim, o Mario Vampiro é o melhor personagem desse jogo, inclusive. Ó, ter a presença do Mario Vampiro, acho que diz muito sobre esse jogo. Mas ele é maravilhoso. Eu sou apaixonada por ele. Mas me responde uma coisa. É o Mario fantasiado de médico? É o Mario de fato com diploma de medicina? Ou é outro personagem em outra realidade? É o que você quiser que o Mario seja, amigo. Eu acho que é nessa linha, assim. Porque ele... A história é bem bobinha, assim. Ele é contado em quadrinhos no meio das partidas e é basicamente o Mario seguindo um monte de vírus. E aí aparece um personagem chamado Rudy que rouba o vírus. E aí no final aparece o Vampire Warrior porque ele quer o vírus também. Então, assim, é uma zona, mas é maravilhoso. E eu amo que quando você zera ele, o jogo meio que te dá um parabéns meio agridoce, assim, porque ele fala assim, parabéns, você zerou, agora tenta zerar de novo sem perder. É tipo um tapa na sua cara, tipo, melhore. Nossa, eu achei incrível. Achei que isso era bom, né? Então, eu achei incrível. E daí se você zera sem perder, ele fala, agora tenta no hard. Aí se você zera no hard, agora tenta no super hard. Nossa, é maravilhoso, assim, é uma motivação eterna. Cara, só um último adendo. Eu fui buscar aqui no meu fact-checking, em abril de 2023, numa dessas entrevistas de divulgação do filme do Mario, o gênio Shigeru Miyamoto disse aspas fortíssimas. Ele disse que o Dr. Mario não é confiável. Olha lá, complicado. Ele disse que o fato do Mario aparecer com um jaleco é, no mínimo, misterioso e deixa no ar. Devemos confiar nessa pessoa? Palavras do Miyamoto, hein? Não, o melhor ainda é que na história você pode ser ou o Mario ou o Wario. Aí tem duas histórias diferentes, que uma é pior que a outra. Nossa, é incrível esse jogo, gente. Deem uma chance, tá no Switch Online, pelo amor de Deus. Não, vou jogar exatamente hoje às 2 da manhã. E puxa pra gente um aí, Prandas, da sua memória. Pô, vou trazer aqui o GoldenEye 007, que a gente falou rapidinho aqui na parte do multiplayer. Eu joguei muito, né, com os meus amigos e tal. Só que, putz, a campanha desse jogo também é uma parada absolutamente fantástica. Primeiro que ele quebra aquela maldição de, jogo licenciado de filme, é tudo porcaria. Esse aqui não é. GoldenEye 007 é maravilhoso. Tem outra parada que eu acho incrível dele, que é o fato de que quanto maior a dificuldade, mais complexa se torna a missão, né? Porque você tem mais objetivos. Só que tudo dentro da mesma fase, né? Então eu gosto que o jogo incentiva muito, né, a você ficar melhor, né? Você ir aprendendo como é o layout de cada fase, qual que é a rotina dos inimigos, onde estão os itens. Além disso, você ainda tem, né, os desafios adicionais pra você abrir cheat codes. Tem fase secreta que traz vilão de filmes antigos do James Bond. Eu acho ele, assim, um pacote tão completo, tão elaborado, né? E a própria história de desenvolvimento dele eu acho muito inspiradora, porque ele começou como um jogo de Super Nintendo, não deu, daí a Rare levou pro 64, tava difícil de fazer. O modo multiplayer não tava previsto pra ser colocado nesse jogo, foi uma inclusão meio de última hora, e quando viram, já tá aí, deixa como tá mesmo e vamos que vamos. E eu lembro que quando eu era mais novo, assim, eu ficava muito bravo quando falavam de, nossa, Halo trouxe os FPS pra console, não sei o que. Eu ficava, não, ó o GoldenEye aí, gente, o GoldenEye saiu muito antes de Halo. Hoje eu entendo que não, é que o Halo fez outras paradas e tudo, mas eu acho o GoldenEye, putz, evento canônico, assim, também, é uma parada muito marcante, cara. Os multiplayers, tudo nesse jogo eu acho absolutamente genial. E acho que prova de como ele é uma pedra fundamental, assim, dos FPS em consoles, é o fato de que se você pegar ele hoje em dia, putz, é um jogo datado, né, que envelheceu mal. Mas eu acho que se deve muito a esse pioneirismo dele, né? Ele plantou uma sementinha tão no início, lá atrás, que, putz, o negócio desenvolveu muito hoje em dia. Então, a idade fica muito aparente. Mas eu amo o GoldenEye e eu fiquei muito feliz quando desenrolaram toda a treta de licenciamento, né? Porque, putz, é um jogo da Rare, que hoje é da Microsoft, mas foi pra Nintendo, e tem todo o bololô também do licenciamento da marca James Bond. Enfim, fiquei feliz que conseguiram desenrolar isso. Então também é um jogo que tem no Nintendo Switch Online, tem no Game Pass, então tá bem acessível pra pelo menos conhecer hoje em dia. Talvez seja difícil pegar ele e jogar do início ao fim, mas acho que pra pelo menos
menos dar uma testada lá, ver como é que era e tal, eu acho que vale muito a pena. Dizem que a versão do Game Pass tá melhor, mais acessível, assim. Tá melhor por 2 motivos. Eles deram um tapa no FPS, então ele roda mais suave, e a versão de Game Pass ela já é adaptada nativamente pro segundo analógico controlar a câmera. Na versão de Nintendo Switch Online não tem muito isso, você tem que se virar com as configurações do controle do Nintendo 64, que, putz, na época eram ok, hoje em dia já soam um pouco mais datadas, e se você não estiver jogando em um controle com o formato do controle de 64 mesmo, eu acho que fica bem nó na cabeça, assim, fica bem confuso. O meu grande amigo Tuba, você conhece o Tuba, né? Conheço, claro. Ele me falou justamente isso. O GoldenEye é um dos motivos de eu querer o controle do Nintendo 64. Eu odeio quando os caras falam que tal jogo é injogável. Sei lá, Elden Ring, a grama não se mexe, injogável. Mas no caso de GoldenEye com Joy-Con, é realmente injogável, desculpa. E aí ele me deu vontade de ter controle de 64 de novo. Eu joguei recentemente GoldenEye no Switch Online de novo. Eu nunca tinha zerado ele na minha infância, eu cheguei a jogar. Só que não me incomodou tanto os controles assim, porque na verdade eu achei que ele é muito não intuitivo, eu acho, quando você joga, porque tem umas paradas assim que você fica, mano, como que eu tinha que adivinhar que eu tinha que fazer isso? E eu achei isso um pouco difícil quando eu joguei. Achei assim que, né, tem objetivos nas missões que você fica completamente perdido no que você faz. Nossa, totalmente. É meio tentativa e erro, meio experimentação mesmo, né? Sim, e aí eu achei mais tranquilo jogar no Switch Online porque eu, por exemplo, conseguia fazer um save e pra não perder completamente o progresso se você morrer e fazer do zero, aí não ficava tão cansativo. Mas quando você joga hoje em dia, você claramente percebe a importância dele, né? Como ele se tornou também uma referência pro gênero. Mas eu senti isso um pouco, ele não é tão intuitivo, assim. Eu lembro que precisava, sei lá, um dia, mais de um dia até, pra passar de uma fase pra entender o que tinha que fazer. Pra mim, a melhor parte dele é o multiplayer, assim. Jogar com outra pessoa, aquelas fases com a arma dourada, assim, que um hit já mata, é maravilhoso, assim. É a Lan House antes da Lan House, né? Eu lembro de quando a galera começou a jogar CS na rua, em Lan House e tal. E eu vi, pô, isso é GoldenEye, só que na internet. Porque pode crer, né? Eu não tinha computador, né? Então a referência que eu tinha de multiplayer com FPS foi GoldenEye, a primeira referência. Sei que teve a galera do Doom, do Quake, máximo respeito e tal, mas pra mim foi GoldenEye. Aí eu vou trazer um que conversa muito com multiplayer e que é um jogo que desgraçou a minha vida por completo. Pensa eu, em 99, viciado até o último fio de cabelo em Ocarina of Time, passando por todo esse histórico, né? Eu tinha jogado Mario 64. No Super Nintendo eu adorava Super Metroid, eu adorava Kirby Superstar, Star Fox 64. E aí, de repente, chega um jogo na locadora que tava totalmente fora do meu radar, que eu não tinha visto nem em revista direito. Foi a versão japonesa ainda que chegou na locadora, que era a fita de Super Smash Bros. Que estão todos esses bonecos. Ah, e era a febre de Pokémon na Eliana também. E aí, junto com todos esses bonecos, tava o Pikachu, que até então, na minha cabeça, não tinha nada a ver com nada disso. Mas eu, nossa, que isso? Tá todo mundo aqui. E eu comecei a alugar. De começo eu achei estranho. Tipo, não entendi muito bem o que está acontecendo aqui. Mas tem todos os bonecos que eu gosto, então vamos que vamos. Até que ele clicou no modo multiplayer, porque eu tava numas de ficar terminando com todos os personagens e tudo mais. Eu tinha um amigo nessa época que também tinha um 64 e ele tinha um irmão mais novo. Eles tinham 2 controles. Eu tenho um irmão mais velho, mais 2 controles. Quando a gente se juntou pra jogar Smash em 4 controles, a minha vida se transformou completamente. Foi tipo, cara, é pra isso que a humanidade está aqui, sabe? É pra expressar esse tipo de coisa que o ser humano tem subjetividade, consciência e inconsciência. Velho, eu não tenho nem como descrever o quão maravilhoso era. E é uma memória muito afetiva mesmo. Eu estourava pipoca. Quando dava, a gente pegava Coca-Cola, mas geralmente era Guaraná Convenção, 2 litros. Baldão de pipoca, 4 controles e, velho, o céu é o limite. Não sei nem dizer quantas horas. Ele não tem um contador de tempo, né? Eu não sei quantas horas eu teria numa fita de Smash Bros. Mas eu sei que o Melee depois foi tranquilamente o jogo que eu mais joguei no GameCube e assim por diante, assim. Até hoje, acho que... Não, eu tenho mais tempo de Breath of the Wild do que de Smash Ultimate. Mas tá sempre ali. Eu sou maluco por Smash Bros. Até hoje e foi uma aposta bem inusitada. Eu fui atrás
atrás da história do jogo depois, ele nem seria com personagens da Nintendo. A Hall Laboratory levou um protótipo com uns modelos poligonais pra mostrar esse conceito, né, de porcentagem, de levar o boneco pra fora da arena. E a Nintendo só abraçou se tivesse alguma coisa vendável. Ele falou, velho, isso sozinho não vai vender. E aí virou um crossover gigante que a Nintendo não apostou de fato todas as fichas. O valor de produção da versão de 64 é baixíssimo, perto de outros jogos, first party, assim. Acho que ele virou esse carro-chefe do Melee em diante. Mas eu acho o Smash Bros. De 64 um milagre. Não sei se vocês chegaram a jogar muito. Joguei bastante, mas não tanto quanto o Melee. O Smash Bros. Foi um jogo que saiu já mais no final de vida, né? Do Nintendo 64. Mas o charme dele é absoluto, né? Você juntar os bonecos de várias franquias, assim, né? Na época, o mais próximo que a gente tinha, sei lá, era Marvel vs Capcom, né? Então, era o Marvel vs Capcom, só que da Nintendo. E em 3D, né? Era muito mágico, assim. Mas é isso, eu joguei bastante, só que ele foi a porta de entrada pra vícios maiores, notavelmente o Smash Melee. E ele era a oportunidade que a gente tinha de ver a Samus e um cenário de Metroid no Nintendo 64. Você jogava, Thay? Então, o Smash eu comecei no Melee também, assim. Eu joguei um pouco do 64, mas não foi tanto. E foi mais o Melee. Na verdade, acho que talvez o Smash que eu mais joguei até hoje foi o do Wii, aquele Brawl, que ele eu realmente fiquei muito viciada. Mas o do 64 eu não cheguei a jogar tanto, assim. Eu acho que é dele também que tem a teoria de que a história, os personagens são bonecos, né? Que seriam meio que a história são crianças que estão brincando com os bonecos da Nintendo, fazendo eles lutarem. É a abertura do jogo, né? Sim, a abertura sim. do jogo é a Master Hand organizando os bonequinhos, né? Isso, exatamente. Joguei um pouquinho, mas não foi tanto, assim. Eu peguei mais o Smash depois. E, curiosamente, não joguei até hoje o Ultimate, porque... Não sei porquê, mas... olha só! Pois assim, uma das memórias pendentes no Switch. Grande noitada de Smash Ultimate na Celos House, quando a galera que estiver em São Paulo, seja pra BGS ou pra qualquer outra coisa. Nossa, bora, vamos demais. Pô, eu acho que eu fui, entre muitas aspas, me profissionalizar em Smash no Melee também. Eu nem dava esquiva no Nintendo 64. Ele era muito mais um party game pra mim. Só que esse ritual da pipoca com sazon, refrigerante e Smash tá nas minhas memórias mais mágicas. E aí a gente tem um tempinho pra vocês falarem mais brevemente dos outros jogos. Ficar mais como menção honrosa, assim, né? Tem muita coisa que a gente pode falar. Acho que a galera que tá ouvindo, se vocês acham que merece um episódio só de ficar comentando a biblioteca do Nintendo 64, falem com a gente. Mas... Thay, você tem menções honrosas? Não precisa nem ser só o da lista. Pode ir citando o que vier na cabeça. Assim. Eu queria muito falar, na verdade, o que tá na lista, que é o Conker's Bad Fur Day. Basicamente, assim, ele é o que eu sinto falta da Rare fazer. Depois que a Rare saiu da Nintendo, meio que deixou de lado essa identidade, assim, deles, né? Que eles lançaram, na verdade, jogos muito incríveis, né? Na época do Nintendo 64, tem o Banjo-Kazooie, o Space Force Gemini também. Enfim, só clássico, parrudo. E hoje eles, né, meio que deram uma freada e, putz, eu queria muito ver um Conker novo, porque eu sou apaixonada pelo Bad Fur Day do 64. Eu sou aquele tipo de pessoa que tem o humor quinta série ainda existente dentro de mim. E eu amo jogo de plataforma 3D, e ele é a junção dessas duas coisas. Putz, eu acho ele incrível, assim. É um jogo que, assim, que você joga dando muita risada, e ele também tem quebra-cabeças, que nem todo jogo de plataforma 3D, mas como ele é maluco, a lógica da solução dos quebra-cabeças também são malucos, são ridículos, né? Eu lembro que tem uma parte em que você precisa achar uma maneira de subir uma plataforma, e a maneira é ter um bichinho que tá andando, não lembro se era um rato ou algum outro roedor, e aí você tem que pegar pedaços de queijo, dar pra ele comer, pra ele ficar tão estufado com o queijo que ele vai explodir. Então, pra daí criar uma maneira de você subir a plataforma. Então, assim, é uma parada maluca que eu gostaria de ver a Rare fazendo mais, e eu sinto muita falta, e pra mim acho que é um dos jogos mais diferentes, assim, do 64. E, putz, esse jogo tem um chefe que é literalmente um pedaço de cocô, acho que diz muita coisa também. Muito marcante, o Great Mighty Pooh. Sim, né? Que canta ópera, é um pedaço de cocô que canta ópera. I am the great mighty Pooh, and I'm going to throw my shit at you.
A história do Conker é muito bizarra porque ele teve um jogo lançado antes no Game Boy, onde ele ainda era o Conker bonzinho, né? Se não me engano, chama Conker's Pocket Tales do Game Boy Color. O jogo do 64 era pra ser fofinho assim também, né? Uhum. Sim. É tanto que o Conker no Diddy Kong, ele é fofinho, né? Ele não é a versão 18+. Ele é jogável no Diddy Kong Racing, mas ele é uma versão mais fofa. Que é muito engraçado, aliás, porque esse jogo tinha sido só anunciado quando saiu o Diddy Kong Racing e ele já tá lá, sem os caras nem saberem como ia ser o jogo final. Ele chamava 12 Tales. Eu lembro que isso parecia na revista direto, né? Tipo, nossa, a promessa do Mario 64 da Rare nem era o Donkey Kong a princípio, né? Tinha o Banjo-Kazooie e tinha esse. E saiu nessa direção completamente maluca, né? Cheia de referências muito específicas da época, tipo Matrix, assim. Sim, sim. Nossa, incrível também. Isso é uma coisa que eu acho que talvez seja negativa nele, é que tem umas partes que são muito injustas, né? Que é meio que um desbalanceamento ali. Teve algumas partes que você tem muita dificuldade de matar os inimigos. Essa do Matrix, por exemplo, é bem complicada. Mas eu sinto que é meio que também o pacote completo da maluquice do jogo ali. Por isso que esse jogo, assim, pra mim é um dos mais diferentes. Se você quer jogar um jogo de Nintendo 64 que fuja, assim, da caixinha, nossa, com certeza recomendo o Conker. Maravilhoso. E você, Prandas? Quer puxar mais um aí? Cara, eu quero, e já que a gente tá falando da Rare, quero falar de outro que é o Banjo-Kazooie, que pra mim, assim, o Banjo-Kazooie, ele é a versão aprimorada, refinada do Mario 64. Acho o Banjo-Kazooie superior em todos os aspectos, gráficos, jogabilidade, ele levou aquele conceito do playground 3D pra um outro nível, que até eu acho que depois a Rare perdeu um pouco a mão. O Donkey Kong 64 e o Banjo-Tooie, eu acho que eles já têm colecionável demais, ficou meio inchado. O Banjo-Kazooie, eu acho que ele é, na medida, super carismático, tanto que também é uma dessas franquias que até hoje a galera pede por uma continuação, enfim, né, um título novo. Inclusive, eu acho que a Rare fez a mesma coisa com os joguinhos de kart, porque o Diddy Kong Racing, pra mim, é superior ao Mario Kart 64 também em todos os aspectos, né? Ele tem carrinho, barco e avião, ele tem um modo história que é muito legal, é cheio de segredo, tem o Conker quando ainda era fofinho, tem o Banjo também, antes de Banjo-Kazooie ser lançado, tem personagem secreto. Pô, acho o Diddy Kong muito fantástico. E só pra fechar, eu citei aqui um pouco mais cedo o estúdio que fez o port do Resident Evil 2, que depois virou o estúdio da Rockstar que faz o Red Dead Redemption, mas no Nintendo 64 também tem um jogo chamado Body Harvest, que é um jogo de ação, assim, 3D, meio qualquer coisa, em que você enfrenta insetos gigantes. Só que o lance é que esse jogo foi feito por um estúdio chamado DMA Design, que poucos anos depois, mudou o nome pra Rockstar Norte, que é o estúdio que fez GTA 3, enfim, faz a série GTA até hoje, né? Então, não teve, né, os GTA 3D no 64, nem nada do tipo, mas teve o jogo 3D do estúdio do GTA no 64, e eu acho, inclusive, que esse jogo é exclusivo, o Body Harvest. Eu tô dando uma busca rápida aqui, eu acho que ele é exclusivo. Acho que é sim. Né? Fica de curiosidade aí. Cara, desbloqueou uma memória que eu nem sabia que existia, e eu nem sabia que existia um Body Harvest pra Super Nintendo. Acabei de descobrir isso também. Não é. É de 64 mesmo. Ah, boa. A caixa é que tá exclusivo do 64, né? Que box art maluca. Fascinante. Eu tenho uma menção honrosa, na real, agradecimentos. Eu tenho uma dívida de gratidão que eu só posso pagar vivendo com Ocarina of Time, que foi o fato do jogo ter literalmente salvado a minha vida. Eu conheci o Ocarina of Time pouco depois de eu ter conhecido o que eu não sabia na época, mas que era depressão. E meio que eu voltei a ter gosto de viver porque eu queria jogar mais de Ocarina of Time. Eu acho que isso mudou totalmente a minha relação com videogames, porque até então o videogame pra mim era, que legal, que divertido, vamos zoar, e depois de Ocarina se transformou em outra coisa que me trouxe aqui onde eu tô hoje, falando, escrevendo e criando conteúdo sobre. Nossa, o poder da narrativa, né, daquele mundo, que história impressionante, Marcelo. Não, cara, eu sem palavras, assim, era Ocarina of Time e o Yu Yu Hakusho, mais ou menos na mesma época, foram as coisas que me transformaram, assim. E o Star Fox 64, que também tava na minha lista, acho que a gente já falou um pouco dele aqui, foi o jogo que adiou o meu primeiro beijo, e que também é uma experiência que me marcou profundamente. Eu acho que eu já contei essa história em um episódio passado, mas eu devia estar para moleque, tipo, quinta série, assim, devia ter 11, 12 anos. E eu estudava de manhã a 3 quadras da escola, voltei pra casa e eu tinha alugado Star Fox. No dia anterior, só que eu não tinha jogado porque eu tinha lição, ficou pra jogar depois da aula só.
Beleza, chego em casa, minha mãe avisa que tem milho na panela de pressão, que ia ter milho cozido. Aí eu pensei, liguei a TV, tava começando o Chapolin, e aí eu falei, bom, vai ter Chapolin, vai ter Chaves, a hora que acabar Chaves, provavelmente o milho vai estar cozido, e eu vou começar a jogar Star Fox, e eu vou ter a melhor tarde da minha vida. Aí os moleques apareceram no portão me chamando, falando que tinha uma menina, que eu em partes gostava, só que é aquela coisa bem de moleque, assim, né? Que ela queria falar comigo, que ela tava me esperando na porta da escola, e aí eles falam, pô, vai lá, eu acho que ela quer ficar com você e tal. E obviamente, né, quinta série, molecada, eu nunca tinha beijado ninguém na minha vida. E eu falei, pô, sinto muito, tá começando o Chapolin, tem milho cozido na panela, e eu aluguei Star Fox. Eu não vou sair de casa. E os moleques ficaram em choque, assim. Eu falei, não, sério, eu não vou sair de casa. Amanhã eu converso com ela, a gente faz alguma coisa. No fim, ela ficou muito brava que eu não apareci. Não aconteceu esse beijo, e eu não me arrependo nenhum. Porque Star Fox 64 é maravilhoso. Não tá errado, amigo. É verdade. Ai. E eu acho que essas duas experiências, a do Ocarina of Time e a do Star Fox, meio que ditaram os rumos da minha vida até hoje. Pro bem e pro mal. Mas enfim, é isso? Temos? Vocês têm algum comentário final sobre o console, sobre a biblioteca? Eu queria comentar uma coisa rapidinho, que eu lamento muito que nunca lançaram no ocidente o Nintendo 64 Disk Drive lá, aquele treco, que saiu no Japão, né, tinha uns disquetes, e sei lá, teve meia dúzia de jogos, mas eu vi tanto aquilo nas revistas, e pô, eu queria que aquilo fosse lançado aqui, porque eu fiquei curioso, sabe? Também fiquei, era uma lenda urbana praticamente, né? Pô, tristeza demais. Acho que a primeira vez que falaram disso ainda era Ultra 64. E eu lembro que tinha um papo de que não, porque aí vai ter conteúdo a mais pro Zelda. Eu falei, como assim? O jogo já tá pronto, como que vão colocar mais conteúdo no jogo? Né, enfim, mas não rolou. Mas veio o Majora's Mask depois, então tá tudo bem. O nosso 64 DDD. DDD não, DD, né? O Disk Drive. E você, Tainá, tem considerações finais? Quer mandar um abraço? Quer citar um jogo? Acho que eu só queria declarar meu amor às cores especiais do Nintendo 64, aqueles que são os sabores, né? Que é aqueles 64 que são colorido, meio translúcido, que pra mim acho que são, provavelmente até hoje, assim, alguns dos consoles mais bonitos, assim, que eu já vi. Eu cheguei a comprar o translúcido azul depois. Nossa, animal. Eu tenho o cinza da minha infância e depois eu comprei o translúcido azul e ele é maravilhoso, deixa ele exposto, assim. Mas eu acho maravilhoso, assim, nossa. Videogame transparente é uma estética que tinha que voltar e ficar, sabe? Não é, Nossa, moda passageira. Certeza. Não, é isso. Você tem o videogame preto, tem o branco e tem o transparente. Compre transparente. Nossa, com certeza. Mas não, os caras fazem um console de jaleco. E aí eles anunciam a versão Pro e o console continua de jaleco. De jaleco. É que é o jaleco da Adidas agora, né? A crise é, antes de tudo, estética. Né? E isso que a Thay falou dos videogame colorido, eu acho da hora porque foi uma iniciativa aqui do Brasil, né? Tanto que, sei lá, você tem o Nintendo 64 Jabuticaba. Então, pô, claramente é um troço brasileiro. E esses consoles são raros lá fora, né? Os gringos, é tipo o Master System, assim, que os gringos pira. Que, mano, como assim? O que é uma jabuticaba, né? E, pô, a gente tem um 64 jabuticaba. Muito bom. Sim, maravilhoso. Fantástico. Um dos periféricos que eu nunca tive a chance de jogar e agora eu não quero porque eu sei que eu vou ficar muito desiludido, era aquele microfone de conversar com o Pikachu. Um dia eu vou jogar ele só pra tirar isso da fila, porque na minha cabeça de, sei lá, puberi, conversava 1 pra 1, você fazia terapia com o Pikachu. E, evidentemente é uma coisa bem mais simples do que isso. Mas eu lembro que eu li em algum lugar que ele só funcionava direito com japonês. Nem com inglês, acho que ele funcionava direito. Depois essa ideia virou aquele peixe do Dreamcast que eu esqueci o nome. O Seaman. Isso. Seaman, bons tempos. Agora que eu tomei o podcast pra mim, vai ter um episódio só desse tipo de bizarrice. Periféricos curiosos da Nintendo. Nossa, sabe qual jogo de microfone eu acho muito curioso? É um do GameCube, o Odama, que ele é uma mistura de pinball com jogo de estratégia no Japão feudal e com microfone. Eu acho até que ele é do mesmo cara que inventou o Seaman, que é o Yuichi Saito. Que esse jogo, ele é tipo um pinball em que você controla uma bola gigante, que você usa pra atacar os exércitos adversários, e pelo microfone que vem junto, você dá ordens pro seu exército, tipo, sai da frente, vai pra esquerda, vai pra direita, sabe? Pra você não acertar eles com a bola de pedra gigante. Enfim, bizarrices, gostoso demais. Cara, pior que eu pesquisei a do cara do Seaman mesmo, que mente iluminada. Doideira. Então é isso, aqui a gente compartilhou algumas das nossas lembranças mais carinhosas com um console que marcou de várias maneiras a vida de nós três. Vida longa ao Nintendo 64. Você que tá ouvindo, viveu essa época, ou não viveu, ou teve uma memória mais recente, pode deixar pra gente nos comentários, e eu acho que a gente pode ir por um Up Indica, né? Faz tempo que a gente não faz. Tainá Garcia.
que você tem pra indicar pra essa linda comunidade? Então, nesse calor infernal, como eu já citei no início desse episódio, eu recomendo todo mundo abrir uma cerveja bem gelada e jogar Nintendo 64. Essa é a minha recomendação nessa semana. Mas, ó, tem uma cerveja específica pra recomendar. É cerveja popular mesmo, que eu carinhosamente apelido de cerveja vagabunda. Ou seja, aquela Skol, aquela Brahma, aquela Budweiser. Mano, bota pra gelar e abre pra jogar o Nintendo 64 pra refrescar nesse calor. E que é isso. Que é sucesso essa recomendação. Fantástico. Um Up indica 18+. Do público do Up é tudo uns 30, quase 40 já. É, mas eu achei sagaz por parte da TAI, porque se você pegar no Nintendo Switch Online, tem uma versão do aplicativo do 64 que é só 18+. Olha que tem aí. o Perfect Sim, Dark, sim. tem o Turok, então tem tudo a ver. Não, eu tô esperando o Conker, né? Que inclusive tem uma mecânica maravilhosa de que ele fica bêbado no jogo pra ele fazer xixi. E é uma mecânica do jogo. Aí. Então tem tudo a ver, gente. Foi tudo pensado. Tá tudo na temática, tá tudo dentro do plano, né, TAI? Sim, com certeza. Cara, pior é que tem 2 long na geladeira, acho que acabando a gravação eu vou... Ó lá, Lá. viu? Minha recomendação já fazendo efeito. Pegar umas estrelas no Mario 64, né? Isso. Jogar o Dr. Mario com diploma falso. Pode crer, eu vou jogar Dr. Mario 64 hoje, pra compartilhar a minha experiência com a TAI depois. Nossa, bora. E você, Prandas, qual a sua indicação pra galera? Pô, a minha indicação é mais família. Eu decidi indicar algo que eu tô assistindo nos últimos tempos, que é uma série da Netflix, é um desenho animado 3D chamado O Príncipe Dragão, O Mistério de Aravos. Já tá rolando há alguns anos, já tem várias temporadas, acho que tá na 6ª atualmente, enfim. É uma dessas séries que eu assisto, sabe, na hora do almoço, que, vou pegar um episódio aqui, tem 25 minutos. Uhum. É meio de fantasia medieval, assim, magia, elfos, dragões e tal, mas é muito fofinho, e você começa acompanhando os personagens meio novinhos, e você vê eles crescendo, se apaixonando, enfrentando dilemas de gente adulta. Então é uma indicação aí mais leve, mais Nintendo raiz, eu diria, mais fofinho, colorido. Mágico, eu não conhecia. Vou dar uma olhada. Eu tenho uma indicação que eu vou deixar ela aqui pra constar. Se ela se provar no resto dos episódios, eu reforço essa indicação no Instagram. Eu comecei a ver a nova série de Cidade de Deus. Vocês ouviram falar? E eu vi, tá no Max, né? Eu vi o primeiro episódio e gostei muito, viu? No momento que a gente tá gravando aqui, quando esse episódio sair, na verdade, vai ter acabado de sair o 4º episódio. E até então eu assisti 3. Evidentemente, eu imaginava que não ia ser tecnicamente tão impressionante quanto o filme. Acho que ninguém esperava isso. Mas eu acho que a série tem uma dinâmica própria que é muito divertida. Principalmente na disputa de facções ali, com a milícia comendo pelas beiradas. Eu acho que a parte do busca-pé é a menos interessante, na verdade. Acho que ela ainda vai amadurecer mais. Mas tem 2 personagens que é o Braddock e o Curió, que eles entram em rota de colisão, assim. Acho que a dinâmica entre eles, e vão aparecendo mais personagens dentro desse conflito, eu tô achando bem divertido. Eu não tava vendo Casa do Dragão, né? Então eu tava órfão de série da HBO de domingo à noite. Depois de True Detective eu não tinha assistido mais nada. E eu tô gostando bastante. Se a temporada desandar daqui até o final, eu faço uma ressalva em algum episódio futuro. Se não, vai pro Instagram, porque tô me divertindo bastante. Não sei se ela era pra ser divertida, né? Mas, enfim. E agora sim, temos... Esse foi o episódio da Revolução Marcialista do Up Podcast, o levante do nintendismo racional. E eu queria deixar esse espaço pra vocês. Eu acho que a galera já decorou as redes e o trabalho da Tainá essa altura, mas nunca é demais reforçar, né? Tá, onde que a galera te acha? O que você tem pra divulgar? Se tem algum texto recente que você quer que a galera leia, pode falar aqui também. Então, agora com a morte do Twitter, né? Era uma boa só atualizar. Que eu ainda não entrei em nenhuma outra rede. Eu tô com muita preguiça de criar outra rede, mas eu juro que eu vou entrar ainda no Blue Sky. Então, assim, no futuro, quem sabe quando esse episódio sair, eu já tenho entrado nele e vai ser a mesma arroba que eu tenho também no Instagram, que é _Thay Garcia. Então, Instagram é principalmente a rede que eu tô usando mais agora. Eu provavelmente vou entrar no Blue Sky quando tiver um pouco mais de vontade e o calor não estiver me dando tanta moleza. Mas, por enquanto, o pessoal pode me acompanhar lá no dia a dia. E eu continuo ainda soltando conteúdo todos os dias no Jovem Nerd, soltando bastante notinha, mais hard news nos últimos dias e tal. Mas tem novidades vindo aí. Então, eu diria pro pessoal ficar atento. Olha. Que vai vir coisas muito legais. Não posso falar ainda, mas vai vir coisas muito legais. Já deixo isso no ar. Fantástico. Em primeira mão,
um anúncio de anúncio, teaser de anúncio aqui. Meia-noite eu te conto. É isso. Está confirmado que vem aí. Exato. E além da Cláudio Prandoni, eu acho que seu emprego formal um pouco mais low profile, né? Mas você também tem lives, o que você quiser divulgar aí, o espaço é seu. Boa. Obrigadão, Marcelo. Obrigado pelo convite. Fiquei muito feliz de falar sobre Nintendo 64 aqui contigo, com a Thay, compartilhar essas memórias aí tão queridas com toda a galera que escuta o Up. A galera pode me encontrar nas redes sociais, na maioria delas eu sou @cprandoni. Tenho lives toda segunda-feira a partir das 9 da noite, sempre jogando joguinhos antigos, às vezes até games de 64. Recentemente eu joguei o Kirby e o primeiro Paper Mario, foram jornadas assim muito legais. E é isso, só falar também que eu fiquei preocupado com a Thay, que se ela fosse nintendista mesmo, ela ia falar que o Twitter morreu, mas vocês me encontram no Miiverse. Mas não sei, né? Fiquei preocupado. Miiverse. É o saudoso. Pô, muito bom. Nossa, maravilhoso. Até hoje a galera lá preocupada porque que a Metroid não pode se abaixar, né? Ela vira bolinha, ela não abaixa. Cara, essa foi a última rede minimamente sã que a humanidade concebeu. E olhe lá, né? Saudades Miiverse. Fica aí minha indignação, meu registro. Mas é isso, quem quiser me acompanhar é só procurar aí nas redes sociais @cprandoni, menos no Insta e no Threads, que lá eu não consegui. Então lá eu sou Cprandas. Mais íntimo, né? É, mais pertinho, concordo. Bom demais. Gente, muito obrigado. Eu receio que o meu reinado não vai durar muito mais tempo. Semana que vem, provavelmente, teremos Daniel Schettini Cardoso, com toda a sua alegria, com toda a sua sinergia já conhecida. E conto com o comentário de vocês, contando experiências de 64, contando experiências de Miiverse, contando o que vocês acharam de Dr. Mario. Vamos que vamos. Tchau, pessoal. Forte abraço. Até semana que vem. Tá, agora eu vou... Nossa, eu vou ter que fazer o Up Tag de volta. Eu não tenho garganta pra isso. Queria o jogador, né? Só nessa hora eu sinto saudade do Dan. Só nessa hora, que coisa. Tadinho, né?